Olá, hoje nós vamos debater sobre a restauração de Portugal e a sua amplitude social. A restauração de Portugal, ela pode ser definida como um movimento político ocorrido em 1640, em que os portugueses buscavam retomar a sua autonomia política da monarquia católica. A monarquia católica era um vasto império dominado pela dinastia Habsburgo na Europa, que começa a submeter politicamente Portugal a partir de 1581 com Filipe II. Os portugueses conseguem, então, em 1º de dezembro de 1640, recuperar o seu poder político, destituindo a autoridade de Filipe IV em Portugal. A restauração de Portugal tem como consequência a chamada Guerra de Restauração, um conflito entre a monarquia católica e o Reino de Portugal que dura quase 3 décadas como consequência da própria restauração. A restauração de Portugal, ela pode ser definida também como um movimento que depõe o secretário de Estado Miguel de Vasconcelos de Portugal. Segundo a historiografia mais tradicional, 40 fidalgos que teriam organizado o movimento teriam invadido o paço em que se localizava Miguel de Vasconcelos e o teriam atirado pela janela. Seguidamente a isso, ocorre então a aclamação do Duque de Bragança como Dom João IV, rei de Portugal. A história da restauração ela é movida por debates acalorados pela sua historiografia. O historiador Luís Reis Torgal é aquele que define de forma mais objetiva o que foi a restauração. Torgal define a restauração da seguinte maneira: em Portugal, quando se fala de restauração, pretende-se em geral referir o lapso de tempo posterior a 1640, que marca o fim da união dinástica de Portugal e Espanha. A restauração é, pois, fundamentalmente, um período caracterizado pela afirmação e consolidação da independência, o que levou bastantes anos, pois só em 1668 ela foi reconhecida pela Espanha e apenas em 1669 se pode dizer que a Santa Sé reconheceu o rei português como soberano de direito. Entre as condições que possibilitaram o movimento de restauração de Portugal de 1640, podemos destacar o aumento dos impostos. As taxações atribuídas aos portugueses por Filipe IV e levadas ao cabo pelo secretário de Estado Miguel de Vasconcelos ocasiona um distanciamento entre a gente comum de Portugal, as populações urbanas e o governo filipino. Diversas revoltas acontecem, especialmente na década de 30 do século XVII, devido a uma série de aumento dos impostos. O historiador Antônio de Oliveira, em Poder e Oposição Política em Portugal no período filipino, disserta sobre essas diversas revoltas que ocorreram, inclusive na própria região do Alentejo. Uma das mais conhecidas é a revolta ocorrida em Évora, ou o levantamento de Évora, em 1637. Esse ambiente político tenso acaba sendo uma espécie de prelúdio do
do que aconteceria em 1640. Um outro fator que contribuiu também para a eclosão do movimento de 1º de dezembro foi o descumprimento pelo governo castelhano de diversas leis antigas de Portugal. A própria Câmara de Lisboa faz algumas críticas à forma como o Filipe IV estava governando Portugal. Muitos políticos do período afirmam que o governo de Filipe IV e o então secretário de Estado Miguel de Vasconcelos descumpria os foros, usos e costumes de Portugal. O próprio Frei Antônio Brandão, na década de 30, que escreveu a terceira parte da Monarquia Lusitana, um compêndio enorme sobre a história de Portugal e dos reis portugueses, cria a ideia das Cortes de Lamego. Elas foram um episódio apócrifo da história de Portugal, em que os portugueses teriam criado as suas leis e os seus foros, usos e costumes. A invenção das Cortes de Lamego, a criação desse episódio apócrifo, marca uma oposição política do Frei Antônio Brandão justamente pelo descumprimento dos usos e costumes tradicionais portugueses. A perda de autonomia dos portugueses crescente em Portugal, ocasionada pelos mandos de Filipe IV, entrava em conflito com as próprias Cortes de Tomar, feitas pelo seu avô, Filipe II. Isso ajuda também a aumentar e a intensificar diversas críticas sobre o governo filipino em Portugal. Outro fator que ocasionou diversas insatisfações dos portugueses sobre o governo filipino em Portugal teria sido o mau uso das próprias forças militares portuguesas. Em especial, essa crítica se origina com o surgimento da chamada União das Armas, pensada pelo Conde Duque de Olivares, em que o governo em Madrid passaria a centralizar todos os poderes militares das diversas regiões dos reinos, dos estados e das repúblicas que formavam a monarquia católica governada pelos Habsburgo. O Reino de Portugal teria que oferecer um grande conjunto, um grande número de militares para a monarquia católica. E isso acabaria desarmando as conquistas portuguesas, seja o Brasil ou os territórios no Oriente. O letrado João Pinto Ribeiro, uma das principais figuras da restauração, vai criticar fortemente essa medida, ainda em governo dos filipinos sobre Portugal, a partir de um tratado chamado Discurso sobre os Fidalgos e Soldados não militarem em conquistas alheias desta coroa. O João Pinto Ribeiro afirma que as forças militares portuguesas estariam indo servir aos interesses de Madrid e que não tinham nada a ver com os interesses portugueses. Isso ocasionaria um enfraquecimento das defesas portuguesas no ultramar. A grande indagação feita pelos historiadores que se debruçam sobre a restauração de Portugal seria a amplitude desse movimento.
Seria possível realmente 40 fidalgos terem deposto o maior império da Europa no século XVII de Portugal? 40 fidalgos teriam conseguido afastar de fato as forças de Filipe IV e Miguel de Vasconcelos? Esse debate fica ainda mais complexo quando pegamos alguns documentos de época para investigarmos sobre a organização do movimento. Na relação de tudo o que se passou na Feliz Aclamação, documento anônimo, mas atribuído ao padre Nicolau da Maia, nesse documento é mostrado que o Duque de Bragança teria sido, para esses 40 fidalgos que organizaram a restauração, um grande confessor, porque ele ouve e cala. Na relação de tudo o que se passou da Feliz Aclamação, é visto uma pouca importância durante o aspecto organizacional do Duque de Bragança, o Dom João IV. Não apenas porque ele é colocado como praticamente um ouvinte da organização do movimento, mas como também os conspiradores da restauração estabelecem diversas alternativas caso o futuro Dom João IV se negasse a participar da restauração. É notável também que a relação de tudo o que se passou na Feliz Aclamação possibilita a intensificação dos debates sobre a participação da gente comum, dos trabalhadores urbanos de Lisboa, ou, como contemporaneamente se fala, o povo. Na relação de tudo o que se passou, é exposta também as diversas tentativas do padre Nicolau da Maia atrair o povo para a empreitada da restauração, dissuadindo as populações mais humildes e menos abastadas das inseguranças que o movimento ocasionava. O padre Nicolau da Maia deu parte de tudo o que estava ordenado aos juízes do povo, aos escrivães, aos 24 e aos místeres, e a muitos oficiais capazes de se fazer deles a confiança que o caso pedia. Porém, como exemplo do mau sucesso de Évora lhes fazia recear o castigo, todos se recolhiam temerosos. Mas pôde tanto o zelo e o afeto do padre Nicolau da Maia que, ainda que com muito trabalho, os reduziu e os levou à casa de Dom Antão de Almada, donde assentaram que o povo estaria prevenido para seguir a nobreza quando fosse necessário, com condição que os fidalgos traçariam o negócio de tal modo e fariam que o empenho fosse tão grande que, uma vez metidos nele, não pudessem tornar atrás. Desta maneira, ficaram conformes, e foi isto de muita importância, porque semelhantes empresas não se podem levar a cabo sem o séquito do povo. Além dessas passagens, a relação de tudo o que se passou mostra também uma forte presença das populações urbanas de Lisboa no pós-restauração, quando Miguel de Vasconcelos já havia sido atirado pela janela. Após a defenestração de Miguel de Vasconcelos, outras formas de intervenção da gente comum, das populações urbanas de Lisboa, se fazem presentes.
é possível observar a própria propagação do episódio a partir do conjunto da sociedade portuguesa. Isso pode ser observado através do seguinte trecho da relação de tudo o que se passou. Aqui, não somente unidos os corações, mas reduzidos os anelos de todos a um sonoro acento, voou pelos ares uma voz articulada por infinitas bocas, a qual publicou a toda a cidade, a todo o reino, a todo o mundo, a maravilhosa restauração de Portugal, sem que fosse necessário que se tocasse o sino da Igreja Maior. A restauração de Portugal, assim, é um episódio bastante debatido pela historiografia ao longo dos séculos. O próprio Luís Restorgal faz um apanhado sobre como a restauração teria sido, inclusive, utilizada politicamente ao longo da história. Diversos episódios políticos em Portugal teriam utilizado o episódio da restauração como uma forma, inclusive, de propaganda política. A própria ditadura salazarista vai usar a restauração como forma de exaltação de um nacionalismo extremado para fortalecer as suas bases políticas. A restauração de Portugal, assim, é um evento extremamente complexo e que ainda necessita de diversas investigações para um maior esclarecimento sobre o ocorrido. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Franco, doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente sugestões, dúvidas, vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar alguns links sobre artigos que eu produzi e livros que eu publiquei.